Oi, vamos começar mais um episódio do nosso Saber Infinito, aqui no podcast da Casa do Saber, Rio. Vou escrever aqui o tema da nossa live. A André já entrou. Já o pessoal aí conectando. Hoje a conversa vai ser com a Andréia Pachá, que já está aqui, já vou adicioná-la. Deixa eu lá. Um comentário aqui também. Foi. Oi, Oi, Andréia. bom, Tudo Breno? bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, o pessoal está entrando aqui. Então, antes de tudo, já vou te agradecer aí por aceitar o nosso convite para bater esse papo. Deixa eu abaixar um pouco isso daqui, que eu nunca acerto essa. A gente só descobre quando conecta, né? Não Eu é? também, eu vou. Tá bom? Mas dá Sim. tempo. Tá, quase. Acho que se quiser subir um pouquinho, pode ser. Subir aqui? É, agora ficou perfeito. Então, ótimo. Peraí. A gente vai aprendendo, né? É, tem que se adaptar, né? Muitos aprendizados, né? Bom, foi. Por mim tá perfeito. Bom, André, então vamos Ótimo. lá. Vamos começar o nosso papo. Então, esse papo faz parte do Saber Infinito, que é o podcast da Casa do Saber Rio. E a gente vai conversar, né, com o tema de hoje é Velhos são os Outros. E é interessante, eu vinha acompanhando o seu trabalho, eu acompanhei a palestra do TEDx Barra da Tijuca que você fez e falando muito sobre família, né, que foi uma experiência que você teve por quase 20 anos como juíza de família. E eu queria começar te perguntando como foi, depois desse tempo todo, numa vara de família, assumir uma vara de sucessões. Foi quase uma continuação, né, Breno? Porque quando eu trabalhava numa vara de família, os grandes conflitos eram aqueles conflitos que nasciam do fim do amor, dos relacionamentos conjugais, das questões que envolviam filhos. E numa vara de sucessões e também de curatelas, o que a gente vê é o prolongamento desses conflitos familiares em um momento ou de terminalidade, como é a morte, ou em um momento de disputa por patrimônio e de conflitos também envolvendo membros da mesma família. Então, de alguma forma, a matéria que eu julguei durante mais de 20 anos continua sendo a matéria com que eu trabalho. Eu trabalho com gente no estado limite, assim, é sempre naquele lugar onde o amor e o ódio caminham muito perto, sabe? Eu continuo vendo os mesmos conflitos, só que agora sem a mamãe viva, sem o papai vivo, e enfrentando outros problemas que dizem respeito à finitude. Então, trabalhar com envelhecimento e com morte numa sociedade que nega o envelhecimento e a morte, não é uma tarefa muito fácil, porque a gente quase precisa convencer primeiro, convencer as partes que chegam lá, que não tem nada errado com o envelhecimento, que não tem nada errado com os atropelos da vida e muito menos com a morte. E agora a gente está tendo que aprender isso na marra, né? Quem ainda não tinha conseguido se enxergar nesse momento de limitação e de finitude, tá tendo que entender isso na marra, porque com a Covid não teve saída. E você, então, a inspiração para escrever o livro, o Velhos São os Outros, veio dessas audiências nessa vara? Velhos São os Outros foi um processo que começou há um tempinho, sabe? Porque eu sempre tive uma angústia muito grande para entender a ação do tempo na vida da gente. O tempo sempre foi um personagem das minhas histórias. E na velhice, claro, isso aparece de uma forma mais potente. E eu comecei a trabalhar com processos que envolviam o envelhecimento e também comecei a conviver com muitas pessoas envelhecendo. Não só meus pais, como os amigos dos meus pais, como os meus amigos. Então, e como eu, quer dizer, assim, me enxergar nesse momento do envelhecimento foi também um dos motivos que me levou a escrever esse livro, que eu queria entender como é que a passagem do tempo acontece e em que momento que a gente percebe que envelheceu.
essa, para mim, era a primeira pergunta que eu fazia toda vez que eu me deparava com conflitos envolvendo adoecimento, doença mental, Alzheimer, que são problemas graves e que acabam acontecendo num momento já terminal da vida, num momento do envelhecimento, e acompanhando também o envelhecimento da população, porque nós éramos um país jovem. O Brasil era um país extremamente jovem. A nossa pirâmide era uma pirâmide larguíssima na base e muito estreita na ponta. Então, você tinha uma juventude que sustentaria a velhice em algum momento. Só que isso está mudando. Em 2050, nós seremos 25% de idosos. Em 2060, um pouco mais. Paralelamente a isso, você tem uma diminuição da natalidade, tem nascido menos gente, e você tem um fenômeno que no Brasil é aterrador, que é a morte violenta de jovens, especialmente meninos, adolescentes, jovens entre 15 e 29 anos. Isso também impacta essa pirâmide. Então, você está vivendo um momento que o envelhecimento é uma realidade. Como é que você se prepara para enfrentar o envelhecimento? O seu envelhecimento pessoal, o envelhecimento dos seus afetos e o envelhecimento do país. Então, tinha lá uma série de políticas públicas que foram desenhadas para enfrentar o envelhecimento, que até agora não foram implementadas. Isso em 94, o Brasil fez uma reunião, quer dizer, traçou políticas para acolher esse processo de envelhecimento. Está tudo no papel. E tem uma hora que o tempo chega e a velhice chega. Então, eu queria entender assim, quando é que isso acontece? Porque é imperceptível. Então, o que eu mais encontrava e com as pessoas que eu conversava, via sempre aquela não, mas eu sou jovem, eu me sinto jovem. E quando a gente vai pesquisar velho, você pesquisa velho no Google, você vai encontrar velho pulando de asa delta, velho na academia, velhas gostosinhas. Um comentário aqui também. Foi. Oi, Andréia. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. Bom, o pessoal está entrando aqui. Então, antes de tudo, já vou te agradecer por aceitar o nosso convite para bater esse papo. Deixa eu abaixar um pouco isso daqui, que eu nunca acerto essa... A gente só descobre quando conecta, né? Eu também, eu vou... Tá bom? Mas dá tempo. Tá, quase. Se quiser subir um pouquinho, pode ser. Subir? Aqui? Agora ficou perfeito. Peraí. A gente vai aprendendo, né? Tem que se adaptar, né? Muitos aprendizados, né? Bom, foi. Por mim tá perfeito. Bom, André, então vamos lá. Vamos começar o nosso papo. Então, esse papo faz parte do Saber Infinito, que é o podcast da Casa do Saber Rio. E a gente vai conversar, né, com o tema de hoje Velhos são os Outros. E é interessante, eu vinha acompanhando o seu trabalho, acompanhei a palestra do TEDx Barra da Tijuca que você fez e falando muito sobre família, né, que foi uma experiência que você teve por quase 20 anos como juíza de família. E eu queria começar te perguntando como foi, depois desse tempo todo, numa vara de família, assumir uma vara de sucessões. Foi quase uma continuação, né, Breno? Porque quando eu trabalhava numa vara de família, os grandes conflitos eram aqueles conflitos que nasciam do fim do amor, dos relacionamentos conjugais, das questões que envolviam filhos. E numa vara de sucessões e também de curatelas, o que a gente vê é o prolongamento desses conflitos familiares em um momento ou de terminalidade, como é a morte, ou em um momento de disputa por patrimônio e de conflitos também envolvendo membros da mesma família. Então, de alguma forma, a matéria que eu julguei durante mais de 20 anos continua sendo a matéria com que eu trabalho. Eu trabalho com gente no estado limite, assim. É sempre naquele lugar onde o amor e o ódio caminham muito perto, sabe? Eu continuo vendo os mesmos conflitos, só que agora sem a mamãe viva, sem o papai vivo, e enfrentando outros problemas que dizem respeito à finitude. Então, trabalhar com envelhecimento e com morte
numa sociedade que nega o envelhecimento e a morte, não é uma tarefa muito fácil, porque a gente quase precisa convencer primeiro, convencer as partes que chegam lá, que não tem nada errado com o envelhecimento, que não tem nada errado com os atropelos da vida e muito menos com a morte. E agora a gente está tendo que aprender isso na marra, né? Quem ainda não tinha conseguido se enxergar nesse momento de limitação e de finitude, está tendo que entender isso na marra, porque com a Covid não teve saída. E você, então, a inspiração para escrever o livro, o Velhos São os Outros, veio dessas audiências na Savara? Velhos São os Outros foi um processo que começou há um tempinho, sabe? Porque eu sempre tive uma angústia muito grande para entender a ação do tempo na vida da gente. O tempo sempre foi um personagem das minhas histórias. E na velhice, claro, isso aparece de uma forma mais potente. E eu comecei a trabalhar com processos que envolviam o envelhecimento e também comecei a conviver com muitas pessoas envelhecendo. Não só meus pais, como os amigos dos meus pais, como os meus amigos. Então, e como eu, quer dizer, assim, me enxergar nesse momento do envelhecimento foi também um dos motivos que me levou a escrever esse livro, que eu queria entender como é que a passagem do tempo acontece e em que momento que a gente percebe que envelheceu. Essa, para mim, era a primeira pergunta que eu fazia toda vez que eu me deparava com conflitos envolvendo adoecimento, doença mental, Alzheimer, que são problemas graves e que acabam acontecendo num momento já terminal da vida, num momento do envelhecimento, e acompanhando também o envelhecimento da população, porque nós éramos um país jovem. O Brasil era um país extremamente jovem. A nossa pirâmide era uma pirâmide larguíssima na base e muito estreita na ponta. Então, você tinha uma juventude que sustentaria a velhice em algum momento. Só que isso está mudando. Em 2050, nós seremos 25% de idosos. Em 2060, um pouco mais. Paralelamente a isso, você tem uma diminuição da natalidade, tem nascido menos gente, e você tem um fenômeno que no Brasil é aterrador, que é a morte violenta de jovens, especialmente meninos, adolescentes, jovens entre 15 e 29 anos. Isso também impacta essa pirâmide. Então, você está vivendo um momento que o envelhecimento é uma realidade. Como é que você se prepara para enfrentar o envelhecimento? O seu envelhecimento pessoal, o envelhecimento dos seus afetos e o envelhecimento do país. Então, tinha lá uma série de políticas públicas que foram desenhadas para enfrentar o envelhecimento que até agora não foram implementadas. Isso em 94, o Brasil fez uma reunião, quer dizer, traçou políticas para acolher esse processo de envelhecimento. Está tudo no papel. E tem uma hora que o tempo chega e a velhice chega. Então, eu queria entender assim, quando é que isso acontece, porque é imperceptível. Então, o que eu mais encontrava e com as pessoas que eu conversava, via sempre aquela não, mas eu sou jovem, eu me sinto jovem. E quando a gente vai pesquisar velho, você pesquisa velho no Google, você vai encontrar velho pulando de asa delta, velho na academia, velhas gostosíssimas, assim como se não fosse possível envelhecer. Então, você impõe um padrão de juventude para o envelhecimento que não tem espelho na vida real. E quando você não consegue se comportar ou responder àquele padrão, você começa a se achar miserável. Fala assim, nossa, como tantos idosos são espetaculares, maravilhosos, e namoram, e vão à praia, e eu não faço nada disso. Então, eram essas questões que me intrigavam. E comecei a olhar com mais cuidado para esse tempo da velhice. Eu até conto no livro que, na época que eu escrevi esse livro, mamãe estava com 77 anos, ela hoje tem 81, quando eu estava escrevendo. E aí eu sentei com ela e falei, mãe, em que momento que você percebeu que tinha envelhecido? Ela falou, em momento nenhum, porque eu não envelheci, eu não me acho velha. E aí eu falei,
Olha, mas assim, sem nenhum preconceito, isso não é um adjetivo. Eu estou pensando na velhice nessa perspectiva assim, de um momento etário, de uma fase da vida. Porque quando a gente é criança e a gente chega à juventude, você percebe em que momento isso acontece. Você quer ser jovem para ter mais liberdade. Quando você é jovem e pensa na maturidade, você quer ter autonomia. Então, você entende em que momento que você amadureceu. Agora, essa transição entre a maturidade e a velhice não é uma transição da qual as pessoas falem. Então, eu queria entender isso. E aí ela disse assim para mim, Andréia, quando você é criança, você quer ser jovem para ir para a rua, para gandaiar, para namorar, para viajar. Quando você é jovem, você quer ser maduro para você ter dinheiro, para ter autonomia, para fazer as suas coisas. Agora, quando você fica velho, você vai querer ser velho para quê? E aí a gente parou e ficou pensando no para que ser velho. E a partir dessa pergunta, eu comecei a olhar para as pessoas que envelheciam e que, grande parte das vezes, mantinham um tesão pela vida, sabe? Assim, descobriam formas e desejos e maneiras de viver, afirmando a pulsão da vida o tempo todo. Então, tinha características que eram mais presentes em alguns idosos do que em outros. E também comecei a pensar que o envelhecimento não é um processo homogêneo. Ninguém é igual porque envelhece. As pessoas envelhecem subjetivamente. Talvez seja um momento da vida onde a subjetividade é mais presente na velhice. E como classificação não é assim, porque o que é velho para a lei? É quem tem mais de 60 anos. Você hoje tem um prolongamento da vida, você tem pessoas chegando a 104, 105 anos. Como é que pode uma pessoa de 60 até uma pessoa de 105 anos serem tratadas como um grupo homogêneo? Em cada momento você vai ter uma necessidade, em cada momento você vai ter um comportamento. Dependendo da sua vida subjetiva, você vai ter algumas formas de experimentar a velhice com mais liberdade, com mais resignação, ou com mais ressentimento e arrependimento. Então, depende. A velhice não é um processo coletivo e homogêneo. E a sua mãe já percebeu agora ou não? Ela com resistência, porque ela é enxuterta, é uma pessoa realmente muito ativa, tem autonomia, porque isso faz toda a diferença. Você ter a sorte de envelhecer com autonomia te dá uma dimensão muito diferente da tua vida. E não falar sobre esse momento talvez seja o mais trágico, porque o que vai acontecer na tua velhice, é claro que se você tem uma vida mais saudável, se você começou a ter uma vida saudável mais cedo, você vai ter uma qualidade de vida diferente, não bebe, não fuma, não faz esporte. Mas, por outro lado, independentemente da vida que você teve, a última coisa do mundo que você pode imaginar é que na velhice você vai dizer assim, você está assim por sua culpa. Eu tenho horror dessas abordagens, sabe? Tenho horror. E converso isso muito com as pessoas idosas, com os médicos que atendem pessoas idosas, porque assim, cara, a vida, cada um vive da forma que tem que viver e que acha que está vivendo da melhor forma possível. Não tem uma fórmula. Porque também, se você pergunta para alguns idosos, você gostaria de ter vivido a tua vida sem beber, sem os excessos, sem fumar, sem virar noites, para ter uma longevidade maior ou para ter mais qualidade de vida na velhice? Provavelmente ele vai dizer que não, porque tudo que acontece também se constitui na velhice. E o Norberto Bobbio diz que a velhice é o tempo da memória. Então, o idoso que tem um baú mais rico, que teve experiências mais potentes, certamente vai se alimentar de uma memória que também garante a ele uma sobrevida bem prazerosa. Então, não tem como criar um padrão para o idoso. É desse jeito, cada um de um jeito, e com a compreensão de que você fazendo tudo certo ou fazendo tudo errado, o tempo age. Porque o tempo ignora a gente.
O tempo não quer saber se você quer envelhecer, se você está se alimentando bem, se você está se alimentando mal. O tempo age. Nós estamos presos em casa há 9 meses. Todo mundo se for no espelho vai ver, ó, abriu uma ruga aqui, caiu aqui, levantou aqui. É assim, o tempo age. E a gente precisa ser permeável a essa passagem do tempo para também não criar uma fantasia de que é possível estancar o tempo porque você preserva esteticamente formas de se manter ou de viver a vida, né? Minha mãe está aqui na live, Lila, ela falou excelente, exatamente assim. Eu já vou abrir um canal com ela depois para conversar sobre isso também. Foi bom que você já estimulou essa conversa. E como você avalia os impactos da pandemia sobre os idosos aqui no Brasil? Olha, eu acho que essa pandemia nos pegou a todos de surpresa. Não era esperado, e eu acho que nem nos piores prognósticos, se a gente for perguntar para o mais pessimista dos cidadãos o que ele imaginava que aconteceria em 2020, eu acho que ninguém chegaria a esse quadro que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento extremamente difícil. E é um fenômeno que, pela primeira vez, faz com que todas as gerações, em todos os lugares do mundo, experimentem o desamparo coletivamente. Então, a gente não tem, nesse momento, a orientação de quem nos precede e a gente não consegue ser referência para os nossos filhos. Estão todos à deriva, tentando entender o que está acontecendo e não tá fácil entender o que está acontecendo. É um momento de muita tristeza, é um momento de muita perda e é um momento onde a gente tem tido uma experiência do luto sem os abraços, sem os corpos, sem o coletivo nos amparando. Então, eu não sei quanto tempo a gente vai demorar para vencer essa tristeza, para poder passar por uma cicatriz dessa ordem e se restabelecer em humanidade. É um momento muito difícil. E, seguramente, se isso está sendo muito difícil para os jovens, porque você imagina, no momento que você está explodindo em vida, que a vida acontece na rua, que você quer encontrar todo mundo, que você quer viajar, você tem liberdade, porque isso é um patrimônio dessa geração. Você não poder fazer nada disso é uma restrição muito grande. Agora, para quem vive a velhice nesse momento, a dor é ainda maior, porque grande parte da qualidade de vida e da longevidade se deve à possibilidade do convívio, à possibilidade do encontro social. Você escuta vários relatos de pessoas idosas que conseguiram retomar a vida porque construíram grupos e redes de apoio, né? afetos, de apoio, grupos. E isso tem sido interditado agora. Então, viver esse momento com essa restrição é muito difícil. Por outro lado, o que a pandemia também fez com as pessoas que envelheceram foi criar estradas e ferramentas de comunicação que eram inacessíveis até então. Então, você tem um grupo muito grande de idosos que nunca haviam se aproximado de tecnologia, muito menos de celular, e que foram confrontados com a necessidade de usar um WhatsApp, de usar um FaceTime, de encontrar a família por vídeo. Isso tem sido muito rico, porque também você escuta relatos dessas pessoas dizendo que há muito tempo não tinham tanta possibilidade de conversar, porque essa é uma queixa que muitos idosos têm, é a solidão do envelhecimento. Quando você não tem um núcleo familiar grande, quando você não tem um grupo de amigos que deem essa sustentação, a solidão é muito grande. Então, essas pessoas estão conseguindo estabelecer conexões. E tem projetos muito legais, porque em casas de longa permanência, você vê já voluntários mais jovens interagindo com idosos que estão internados só para conversar. E isso é uma troca riquíssima, porque você tem do idoso o tempo da experiência, o tempo da sabedoria, e você tem dos mais jovens a curiosidade
E a tecnologia, o uso da tecnologia. Então, a gente tem... Desculpa, ó, coisa Tranquilo. Então, você tem, ao mesmo tempo, muitas perdas, que essas a gente não consegue ainda avaliar o quanto isso vai demorar, o quanto a gente vai demorar para assimilar, e alguns ganhos. E nessa hora, Breno, eu acho que talvez o melhor seja a gente contabilizar os ganhos, não por uma ingenuidade, um otimismo ingênuo, não para brincar de poliana, não por reconhecer a nossa situação de privilégio no meio de todo esse caos que a gente está vivendo, quer dizer, a gente vive num país profundamente desigual e inegavelmente, nós temos uma condição privilegiada para essa experiência, mas não é brincar de fazer o jogo do contente, mas é que a esperança e a alegria nesse momento são ferramentas de sobrevivência. Não dá para viver, não dá para sobreviver só contabilizando dor, perda e ódio, porque além de todas as dores que a gente está vivendo, nós estamos num cenário político que nos confronta com o ódio, com a crueldade, com a perversão de maneira permanente. Então, se a gente sucumbe a isso e paralisa, é o fim. Então, a esperança é mais do que fundamental, como afirmação da nossa humanidade. E você percebe que o que tem alimentado esses canais de esperança, de alegria, de afeto, é a arte. Você vê as lives que estão acontecendo com música, as peças de teatro que estão em cartaz da forma possível pelo Zoom, os documentários, o cinema, a poesia. São essas as ferramentas que têm dado para a gente alimento e consistência para a gente enfrentar esse momento. Não está fácil, mas os idosos certamente têm essa experiência de um lugar um pouco pior assim, porque o tempo deles de duração, porque todos nós vamos morrer. Eu quando falo isso, dando aula para a minha turma de pós na PUC, normalmente são alunos muito jovens, e eu começo dizendo isso: olha, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês, vamos todos morrer. Porque, claro, a gente acha que isso não existe, né? Então, essa má notícia, o que a gente precisa é saber como é que a gente vai viver a vida da gente, de que maneira que essa vida vai ser experimentada. E isso vale para qualquer fase da vida, porque se a morte é mais presente no momento do envelhecimento, em regra, né? Em regra, a gente espera que as pessoas morram, quem tiver sorte vai morrer mais tarde, vai morrer velho. Mas a morte também nos colhe na juventude, e isso é real, sabe? Pessoas jovens morrem, é muito duro viver essa experiência, mas é real. Então, essa proximidade, embora seja a Clarice Lispector fala, né? Se morre ao meio-dia, a gente tem que cuidar da vida, porque ao meio-dia se morre. E essa experiência na velhice, você saber que está vivendo esse isolamento, sem saber em que momento que vai poder retomar o convívio, isso realmente deve estar sendo uma experiência mais dolorosa. E você acredita que na pandemia se evidenciou uma velhofobia? A Miriam Goldberg fala muito sobre a velhofobia. A gente até falou, o Globo publicou uma matéria sobre a velhofobia, e eu acho que ficou muito visível o preconceito, ficou muito visível, porque com essa demanda de que o mundo não pode parar, a velhice já é invisibilizada naturalmente, mesmo fora da pandemia. Então, assim, o idoso que vive nessa sociedade do consumo, que não produz, que não é detentor do poder financeiro da família, ele já é invisível. Nesse momento da pandemia, o idoso passou a ser um fator problema. Por que as pessoas não podem sair? Porque podem contaminar os idosos. Então, tranca esses velhos em casa e vamos viver a vida. Como se isso fosse a solução. Assim, como se você pudesse transformar esse grupo em alguma coisa ainda mais invisível. Então, isso é de uma falta de respeito absoluta. Você sabe, Breno, que para mim é mais assustador?
assim, eu entendo perfeitamente essa demanda que todo mundo tem de querer se encontrar, de ir para a rua, de ir para a festa. As pessoas estão ávidas pela vida e foi um ano muito difícil. Agora, nós estamos vivendo ainda uma pandemia, por maior que seja o negacionismo, por maior que seja o discurso oficial que não aceita esse momento pandêmico, nós estamos vivendo uma pandemia, os corpos estão aí. São 3 aviões morrendo por dia, 3 no mínimo. Ontem foram 900 pessoas. Então, naturalizar isso é inaceitável, é inaceitável. Então, você imagina, não, vamos retomar a vida. Como é que se retoma a vida? Com controle, com afastamento, com máscara. Como é que a vida está sendo retomada aqui? Como se não houvesse amanhã. Abriu a porteira e festas. E nesse momento, que ainda não é a segunda onda, nesse momento da pandemia, os contágios estão acontecendo dentro de casa. Porque a garotada vai para a rua e traz o vírus. Porque o vírus é potentíssimo, ele é muito contagioso, ele é muito rápido. Então, não tem protocolo. Estou observando todos os protocolos de segurança. Que protocolo que não tem? Estou fingindo que eu me protejo e fingindo que não sou um possível ser que vai levar a doença a outras pessoas. Então, o pior é que, assim, no começo, a gente estava com medo de morrer. No começo, todo mundo assustado, com medo de morrer. A sensação que dá agora é que as pessoas estão indo para a rua sem medo de matar, porque não é mais uma questão de medo de morrer, porque também uma parcela da população já percebeu que, se for contaminado pela doença, pode não ter nada complicado, pode ser só um mal-estar, pode ser a perda de olfato, como é a maioria, porque tem muitas pessoas que não têm a doença na forma grave. Mas a perspectiva de manter, de levar alguém a um quadro grave, como tantos que a gente tem assistido, exigiria um mínimo de empatia, de compaixão e de humanidade. Então, assim, dá para segurar a onda, sabe? O mundo não vai acabar, embora pareça o fim do mundo, só vai ser o fim do mundo se a gente não conseguir entender o que está acontecendo. E aí vai ser o fim do mundo para muitas pessoas com quem a gente convive. É muito duro precisar explicar isso todo dia, porque você acaba sendo associado a alguém que só fala de morte, ao pessimista, ao coveiro. Eu quero notícia boa. Eu também quero notícia boa. Mas notícia boa só vai ter na hora que a gente conseguir vencer esse momento que a gente está vivendo. Então, o que é preciso nesse momento, mais do que nunca, é racionalidade, é afetividade, e o resgate do espaço científico para onde ele nunca deveria ter saído. Tem horas que parece que a gente está vivendo numa aldeia da Idade Média. Tamanho é o desacerto na desinformação, tamanho é a irresponsabilidade na forma de lidar com a dor do outro. É muito assustador. É claro que, e aí eu vou dar a parte boa, para a gente não achar também que estamos cercados de loucos e negacionistas por todos os lados. Por outro lado, a gente vê movimentos muito importantes acontecendo de afirmação da ciência. O trabalho dos pesquisadores da Fiocruz, do Butantan, isso é um orgulho. Na segunda-feira eu assisti o Roda Viva. Eu falei, gente, você morar num país que tem essa qualidade de cientistas e que os cientistas precisam ir para a televisão dizer que se tomar vacina não vai mudar de sexo, chega a ser assustador. E assim, a gente não pode fingir que isso não existe, porque esse desserviço prestado por esses grupos de WhatsApp é muito grande. E você não vê só gente ignorante repetindo essas coisas, não. Você vê gente que teve oportunidade de estudar, que foi à faculdade, e que fica repetindo esses... porque morreu porque não tomou cloroquina. Meu Deus do céu, assim, vamos ter um mínimo de vergonha, de ficar repetindo essa bobageira, sabe? A gente está perdendo tempo com o que não é essencial. A gente precisa perder tempo com as coisas que são essenciais. E como você vê que a justiça brasileira vem lidando com as questões relacionadas aos idosos durante a pandemia, principalmente?
Olha, a justiça tem sido muito demandada nesse momento da pandemia, especialmente agora, porque a gente agora começa a ter um colapso na rede sanitária e há uma demanda grande de pessoas que vão à justiça para tentar conseguir leito na UTI. Se isso já era uma verdade antes da pandemia, era uma realidade, agora piorou, porque agora você não tem leito. Então, você ter uma tutela de um juiz não significa que você vai encontrar um leito para ser internado. E é uma doença muito devastadora. Quando precisa da intervenção, muitas vezes já é tarde. E os processos que os idosos são prioridade, muitos processos de curatela, que às vezes a família precisa de curatela, é um processo quando o idoso vai perdendo a capacidade mental, física, que precisa de um representante para poder ir ao banco ou cuidar da administração do patrimônio dele. Esses processos continuam andando virtualmente, a justiça não parou de funcionar. E tem atendido, tem expedido os termos de curatela virtualmente, os ofícios para banco também. Mas é um drama, é um momento muito diferente. A gente que está acostumado com gente, né, tem sofrido muito nesse momento. E você, então, deve estar tendo muitas histórias aí novas surgindo. E aí a pergunta é se você pensa escrever uma nova edição do livro, Velhos São os Outros, com histórias trazidas aí da pandemia. Não, olha, eu já conversei isso com o meu editor, com a minha gente. Essas crônicas que eu escrevi uma trilogia, que é A Vida Não É Justa, O Segredo de Justiça e O Velhos São os Outros, que são crônicas que partiram do meu olhar dessa experiência profissional de lidar com gente, de lidar com o fim do amor, de lidar com o envelhecimento. E como exercício literário foi muito legal, porque O Velhos São os Outros é um livro 100% ficcional. Os outros ainda têm uma outra coisa da realidade, mas O Velhos São os Outros é um livro de ficção. Então, esse exercício literário, eu já estou satisfeita. Eu, como autora, estou satisfeita. É claro que, se eu quisesse, eu teria material para contar histórias até o fim da vida, ficava escrevendo histórias. Mas eu não penso em escrever um livro com essa característica dessas crônicas. Eu tenho trabalhado em outras formas que, assim, eu estou querendo ousar um pouco como autora. Eu comecei a escrever um texto de teatro durante a pandemia e está muito difícil escrever, sabe? Porque eu achei que fosse colocar toda a minha leitura em dia, separei os russos todos para ler e reler, separei o Em Busca do Tempo Perdido, que eu nunca li ele inteiro de uma vez só. Eu falei, não, agora vai. Cara, eu não consigo ler assim, eu leio 3, 4 páginas e fico dispersiva e fico pensando, então eu resolvi respeitar, mas eu penso que não vai ser possível, depois dessa experiência que a gente vive, produzir qualquer material que não tenha esse carimbo da pandemia em algum lugar. Pode ser que não seja sobre o tempo da pandemia, que não seja esse cenário, mas essa experiência é uma experiência que está marcada na alma da gente. Eu não consigo pensar mais o mundo sem pensar nessa experiência que a gente teve. E eu espero que as pessoas também tenham essa percepção, porque passar por um estrondo desses, por uma devastação dessas, e sair igual, fingindo que vamos voltar a um novo normal, é o que de pior pode acontecer com essa experiência planetária. Eu espero que isso seja profundamente transformador. Mas é possível que não seja, infelizmente, né? Vamos torcer, né? Verdade. Bom, tem vários comentários aqui, o pessoal falando, a Gabi Freire falou, Andréia é sempre brilhante, o Homero falou que a Andréia é uma craque, vários elogios, o pessoal concordando bastante. A Adriana Zebulon falou que estava sem internet em casa, mas conseguiu só agora, que vai ouvir daqui a pouco. Bom, essas conversas nossas do Saber Infinito, elas têm 30 minutos de duração, então passou rapidamente, ainda bem que eu estou com o relógio aqui, que eu olhei e já... Estou na sua mão. Já tinha ido. Então, eu queria ver se você dava um recado final, você deu recados muito importantes, certamente gerou reflexões importantíssimas aqui
para todo mundo. Qual recado final você daria para o pessoal que está nos ouvindo? De um pedaço do livro, Breno, para terminar? Para mim, perfeito. Dá tempo, com certeza. É um desejo, na verdade. É a última parte do livro, que quando eu escrevi esse livro dos velhos, eu escrevi um testamento. E eu começo dizendo que eu acho muito estranho a forma com que as pessoas escrevem testamento, que é uma linguagem jurídica tão rebuscada que parece que está xingando alguém. E eu tinha muita vontade de deixar um testamento que fosse compreensível e que traduzisse os meus desejos. Então, eu vou ler esses meus desejos, que eu espero que sejam realmente atendidos pelo tempo e com o tempo. Tá, pode ler com calma, tá? Tranquilo. Desejo envelhecer com autonomia e liberdade. Espero que a minha voz seja ouvida enquanto eu puder falar, e que não se apropriem da minha fala, ignorando minha existência. Desejo envelhecer com um baú transbordante de memórias, e que esse baú tenha filtros para descartar as piores lembranças e potencializar as maiores alegrias. Desejo envelhecer cercada dos amigos que eu tiver capacidade de cultivar e dos afetos que conseguir colecionar ao longo da vida. Desejo que as rugas cheguem sem que eu tenha perdido a esperança na humanidade e a curiosidade para aprender mais e compreender sempre. Desejo envelhecer com sede de vida e fome de amor. Desejo ser generosa com os que chegam e profundamente grata aos que vieram antes de mim. Desejo ser uma velha doce, se possível, dona dos meus desejos. Se impossível, resignada com as limitações. Desejo envelhecer namorando, com vontade de reviver as experiências das primeiras vezes e com compreensão de que amores cotidianos podem ser tão intensos quanto amores idealizados. Desejo lembrar sempre, porém se um dia ratear, circunstâncias pretéritas. Desejo não adoecer, nem depender de ninguém. Se não conseguir realizar esse desejo, espero ter humildade e resignação, para que a velhice não seja um fardo, e sim uma condição indissociável da vida. Desejo que o João e o Kiki, meus filhos, respeitem os meus desejos, e que cada um encontre na própria vida motivos para seguirem como seres desejantes até o final. Desejo que... Acho que travou, Breno. Não estou te ouvindo. Voltou? Bom, então você terminar, que faltam poucos. Desejo que os meus desejos de ética, humanidade, afeto e respeito tenham se incorporado ao meu DNA e sejam preservados pelas gerações futuras, devorando os genes fracos da intolerância e do ódio. Desejo ser uma velha bem-humorada, cercada de netos que tenham prazer em me contar as novidades do mundo e em escutar as histórias, as poesias e as músicas que eu quiser contar e cantar. Por fim, desejo não morrer. E desejo que não morram os que amo. Por óbvio, é um desejo impossível. Mas o que seria dos desejos não fosse a nossa capacidade de sonhar com o que não existe? Então, são esses os meus desejos. E eu acho que é nesses desejos que eu penso todo dia, enquanto o tempo age, enquanto eu envelheço. Eu não estou ouvindo você.